Muito bem, saúdo a todos, com muita alegria, uma alegria que contagia todo o contexto da civilização ocidental, e não só da civilização ocidental, se irradia por todo o mundo essa onda mágica e bela do Natal, né? A evocação do Natal. É muito bonito. Então, eu também estou aqui contagiado por essa atmosfera, né? E pensei em fazer, então, esse vídeo refletindo Jesus de Nazaré, o amor e o direito. Então, pensar nesses termos, né? Por como nós vamos ver, e quem conhece um pouco da história de Jesus, do seu ensinamento, alguém que já tenha percorrido os evangelhos, onde se manifesta a sabedoria de Jesus e ali está o seu ensinamento, vai ver que em muitos momentos Jesus enfrenta os doutores da lei, né? Jesus questiona os doutores da lei. Aliás, na sua primeira aparição pública, né, quando Jesus é levado, com 12 anos de idade, ele é levado para ser apresentado como primogênito no templo. Era uma tradição, né, da lei mosaica, da cultura judaica, onde ele estava inserido. Então Jesus vai para Jerusalém numa caravana que sai de Nazaré, né, com outros primogênitos também, para serem apresentados no templo. E depois a caravana retorna. E quando a caravana está retornando para Nazaré, José e Maria, seus pais, se apercebem que Jesus não está na caravana. Ficam muito aflitos e voltam para Jerusalém à sua procura e o encontram no templo, discutindo com todos os doutores da lei, com os fariseus, que são os doutores da lei. Então, Jesus, aos 12 anos de idade, já tem condições de questionar o sentido da lei. Que lei? Da lei de Moisés, a lei mosaica, né? O Pentateuco, aquilo que os judeus chamam a Torá, a lei. E Jesus, digamos assim, questiona a lei, né? A lei de Moisés. Jesus não veio para revogar a lei de Moisés, mas ele questiona criticamente e procura aperfeiçoá-la, como nós vamos ver. Então, digamos assim, e a lei de Moisés, naquele contexto cultural, é o direito positivo, é o direito. O direito é a lei de Moisés. O contexto da lei, quando Jesus nasce, né, vamos ver, a Judéia, né, como praticamente todo mundo civilizado, está submetido ao Império Romano, né? E nesse contexto de domínio do Império Romano, o imperador Augusto, jovem ainda, o jovem imperador Augusto, quer tomar ciência de como está o império e determina, baixa um édito, uma lei, uma norma, determinando que todos devem ir responder o censo na sua cidade, né? Então, José, que vive com Maria, já casados, em Nazaré, na Galileia. José era de Belém, na Judéia. Então José tem que ir responder o censo na sua cidade natal, Belém, que fica na Judéia. E então ele não tem outra alternativa senão pegar a sua esposa já em adiantado estado de gravidez e levar ela junto para Belém. Essa cena é muito difundida, principalmente nessa época, né? Até nos cartões natalinos, em que aparece José na frente puxando o burrinho e Maria, né, grávida, sentada sobre o burrinho. Então eles chegam em Belém e como foi muita gente também respondeu o censo, não há lugar em hospedagem. Então conseguiram literalmente uma estrebaria, né? O lugar dos animais, a manjedoura, né? E é ali que Jesus nasce, né? Jesus nasce na manjedoura. Maria, como está no Evangelho, eu aqui estou me valendo do Evangelho segundo São Lucas, que muito bem descreve essa cena. Então, São Lucas diz que Maria envolve Jesus em panos e o deita sobre a manjedoura. É noite, e ali perto estão os pastores guardando os seus rebanhos,
e baixa um anjo do Senhor, desce diante dos pastores que entram em pânico, né? E o anjo diz: não temais, que eu trago uma bela notícia, uma grande notícia, uma alegria para vocês. Nasceu o Salvador. Né? E aí os pastores dizem: onde que ele está? Ele está numa manjedoura em Belém. E aí dizem os pastores: vamos embora já para Belém. E vão para Belém com seus animais e tal, e lá encontram, chegam na manjedoura onde está Jesus. Então são as cenas do presépio que está em todas as vitrines e em todos os lares no Ocidente. Né? Aparece então o menino sobre a manjedoura, os seus pais, Maria e José, e os pastores à volta com os animais dos rebanhos, lhe trazendo calor, porque é uma noite fria de inverno. Né? E os anjos contam aquilo que viram, né? Porque os anjos dizem, antes de saírem, vem outros anjos, que é o arcanjo primeiro que chega, depois chegam outros anjos, e os anjos sobem ao céu cantando, né? E eles dizem aquela frase clássica, né? Glória a Deus nas alturas e aos homens por ele amados. Então os pastores vão em grande alegria e chegam lá na manjedoura onde está Jesus e contam isso tudo que viram. E aí diz o evangelista que Maria acolhe no coração essas belas palavras. Né? E então, vejam, o direito já está presente no nascimento de Jesus. Né? E o primeiro grande momento, digamos assim, de manifestação pública, né, de Jesus está assim um momento que eu admiro muito, está no Evangelho segundo São Mateus, é Mateus número 5, que é o célebre Sermão da Montanha. Né? É, Jesus, grande multidão está já a ouvi-lo e ele sobe num monte. O evangelista, isso é segundo São Mateus. Eu há pouco descrevi essa cena do nascimento de Jesus segundo São Lucas. Né? Mas no Evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro Evangelho, São Mateus descreve essa cena, que é o Sermão da Montanha. Então Jesus sobe num monte. É uma analogia com Moisés. Né? Como sabemos, Moisés também subiu no monte Sinai e lá no alto ele ganhou as leis. Ganhou o direito positivo e desceu com as pedras da lei. Né? Então Jesus sobe e anuncia a nova aliança, a nova lei. E Jesus diz: a nova lei não será escrita sobre pedra, a nova lei será escrita no coração dos homens. Né? Então, Jesus, vejam, ele traz uma coisa profundamente nova. Né? E aí, então, no Sermão da Montanha, Jesus fala das bem-aventuranças. Né? E então são as bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, olha o direito, diz o mestre, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Né? Bem-aventurados os mansos, pacíficos, né? Deles é o reino dos céus. É muito bonito, muito profundo essas palavras de Jesus, né? Das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Então, a nova lei que ele anuncia, o seu fundamento é o amor no coração dos homens. Então, né? Esse é o sentido da nova lei. E Jesus, então, fala, ele analisa, ele não nega o decálogo, mas ele radicaliza. É a radicalização evangélica da lei. Quando Jesus diz, no evangelho está, não matarás, mas eu vos digo, não podeis nem sequer magoar o vosso próximo. É a radicalização, digamos assim, do amor em Jesus. Não é apenas não matar, não se pode nem sequer magoar o próximo. É muito grave
magoar o seu próximo. Né? Vejam a profundidade e a beleza desse ensinamento de Jesus. E Jesus, então, também, em Mateus 5, no contexto do Sermão da Montanha, Jesus reflete e questiona a tradição da lei de Talião, né? Que a lei de Talião permite que se pague, né, a, a violência com a violência. E Jesus dá novo entendimento. Ele diz: não, está errado. A única forma de acabarmos com o ciclo da violência e do mal é pagar o mal com o bem. Onde vem aquela célebre, né, imagem de oferecer a outra face. Né? Então ele diz: se em juízo quiserem vos roubar o manto, deem-lhe também a túnica, ofereçam também a túnica. Vejam, é profunda, digamos assim, é profundamente revolucionário, né? Então, muito belo o Sermão da Montanha, onde Jesus então anuncia a lei da nova aliança, né? E pode-se dizer, embora ele faça questão de dizer que respeita a lei mosaica, mas ele propõe uma nova aliança, uma nova lei. No final, eu vou fazer uma análise e mostrar que essa nova lei, digamos assim, aponta para uma nova organização humana e, portanto, uma nova orientação normativa para a humanidade. Né? E tem uma outra passagem, voltando ao Evangelho de Lucas, né? Belíssimo Evangelho de Lucas, que e uma palavrinha sobre os evangelhos, né? São os 4 evangelhos do Novo Testamento onde se manifesta a vida, né? Os ditos, os ensinamentos e também os milagres de Jesus, né? Como sabemos, o milagre da multiplicação dos pães, Jesus cura cego de nascença, Jesus, inclusive, ressuscita pessoas já mortas. Né? Então, é impressionante, né? Os relatos dos evangelhos. Né? E então são 4 os evangelistas. O primeiro é o Evangelho segundo São Mateus, o segundo é o Evangelho segundo São Marcos e o terceiro é o Evangelho segundo São Lucas, que em boa medida eu estou me baseando aqui nessa nossa reflexão sobre o Evangelho e sobre a lei. Né? Então há uma outra passagem sobre a lei que Jesus está discutindo com um doutor da lei, um fariseu, tá? E o fariseu pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer para atingir a vida eterna? Aí diz Jesus: o que é que diz a lei no seu primeiro mandamento? E aí o doutor da lei responde: no primeiro mandamento da lei mosaica está: amarás a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: muito bem, disseste bem, deves fazer isso. Aí pergunta o doutor da lei, digamos assim, os fariseus, em muitas passagens, buscam botar Jesus, digamos assim, contra a parede. Né? Aí o fariseu pergunta: mestre, quem é o próximo? Porque para os judeus, o próximo é só os membros do povo eleito. Eles é que são próximos. Para os fariseus, só é próximo os fariseus, porque os outros são pecadores. Por exemplo, para os essênios, né, que vivem na célebre comunidade de Qumran, os essênios, que são puristas, para eles, para os essênios, quem não é essênio é filho da treva, não é próximo. Então, como nós vamos ver em 2 maravilhosas parábolas, Jesus, o ensinamento de Jesus transcende isso. O ensinamento de Jesus, perdão, é universal. Né? Aliás, a expressão católico, né, é uma palavra grega que quer dizer universal. No nosso canal Direito e Poesia tem tudo a ver com
a figura de Jesus. Jesus, as suas parábolas, a essência do seu ensinamento são poemas, são poesias. Né? Jesus é um poeta, no fundo, né? São belíssimos poemas, as suas parábolas. São simples, né? E, ao mesmo tempo, de grande profundidade. Então, para ilustrar aqui a essência do ensinamento de Jesus, existem várias parábolas, todas elas belas e profundas. Eu vou trazer aqui duas que são, a meu ver, de grande beleza e que tem a ver com aquilo que nós aqui estamos refletindo. A parábola do bom samaritano também está em Lucas. E a belíssima parábola do filho pródigo. Né? Então, é muito bonita a parábola do bom samaritano, que é o prolongamento e a superação daquela indagação do doutor da lei que pergunta: quem é o próximo? E Jesus responde com a parábola do bom samaritano. Então, a parábola é a seguinte, nos termos do Evangelho segundo São Lucas. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele foi atacado por ladrões, que o espancaram, levaram todos os seus pertences e o deixaram jogado na estrada, semi-morto. Passou por ali um sacerdote, olhou aquela cena e seguiu seu caminho. Passou por ali um levita, também olhou aquilo, seguiu seu caminho. E passou por ali um samaritano, que vinha com a sua montaria. Parou, desceu e se compadeceu com aquele homem. Viu que ele estava vivo, curou, ou melhor, untou as suas feridas com azeite, né, e vinho, limpou as feridas, botou o homem sobre a sua montaria e o levou para uma hospedagem. E lá na hospedagem deu 2 moedas de prata para o hospedeiro e disse: trate bem dele. Se precisares mais, quando voltar, eu vou te ressarcir. E pegou e foi embora. Olha, quem conhece um pouco dos evangelhos sabe, hein, que há uma grande inimizade entre os judeus samaritanos. Um judeu nem sequer olhava. Era uma gente que não merecia nenhuma consideração. Então, era samaritano, pronto, não valia nada. Então, isso é um preconceito. Então, já o samaritano, digamos assim, já estava marcado a fogo, a ferro e fogo com preconceito. Era uma gente que não prestava, digamos assim, na concepção dos judeus. Tem a ver com questões religiosas, do poço de Jacó e tal. Nós aqui não temos tempo de aprofundar essas questões e não são importantes. Importante é o seguinte: vejam, para o preconceituoso, achava que o samaritano não valia nada. Jesus justamente mostrou que o bem e a justiça justamente veio da onde o judeu achava que ela não viria, de um samaritano. E justamente passou por ali o levita, que era a classe de onde vinham os sacerdotes, passou um próprio sacerdote, que era a autoridade da justiça, do bem, segundo a concepção da lei mosaica, passou por ali e não fizeram nada. Então, onde o preconceito pensava que estava o bem não estava. E onde o preconceito achava que o bem não estava, era lá que estava o bem. Então, o que Jesus nos mostra? Que o preconceito é equivocado. Nós temos que agir que nem o samaritano. O samaritano não quis saber se ele era judeu, se era isso, se era aquilo. O samaritano se compadeceu de um ser humano que estava ali sofrendo. Isso que Jesus quis nos dizer. Então, com esse belíssimo exemplo dessa parábola, Jesus nos mostra que devemos superar os preconceitos. E temos que. O próximo é todo ser humano. Né? Todo ser humano merece o nosso respeito. Né? Foi isso que o samaritano fez. E nós devemos agir na vida, segundo Jesus,
como o samaritano agiu, né? Com compaixão, por respeito, com amor pelo nosso próximo, seja ele quem for. Belíssimo exemplo. E eu vou encerrar agora aqui essa nossa reflexão de hoje com essa outra belíssima parábola, que é a parábola do filho pródigo, também presente no Evangelho segundo São Lucas. Eu, pessoalmente, admiro muito essa parábola. A história é a seguinte: um homem tinha a sua propriedade, vivia muito bem e tinha dois filhos. Um belo dia, o filho mais novo chegou e disse para ele: Pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte na herança, que eu quero ir embora. Quero pegar minha herança, quero ir para o mundo, quero viver a vida e quero ir embora. O pai entristeceu-se, mas fez a vontade do filho e lhe deu a sua parte da herança. Então, o jovem pegou a sua parte na herança e foi para o mundo. E foi viver a vida. E viveu, como diz o nosso evangelista, como diz São Lucas, viveu a vida de uma forma dissoluta, quer dizer, prazeres, farras, festas e tal. E quando se alguém está com dinheiro, não faltam amigos de ocasião para participar, né, dos festejos e tal. Mas como acontece, né, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E coincidiu que, quando acabou o dinheiro, deu uma grande seca naquela terra distante onde ele se achava. E ele não conseguia nem sequer um trabalho para se sustentar. A única coisa que ele conseguiu foi cuidar dos porcos lá numa granja, né? E comia a mesma comida dos porcos, as bolotas que os porcos comiam, que caíam no chão. Então, nessa miserável condição, onde ele refletiu: puxa vida, lá na casa do meu pai, todos os servos são bem tratados, são tratados com decência, têm boa alimentação, têm boas casas, vivem bem, e eu aqui nessa miséria. Eu vou voltar, vou pedir perdão para meu pai e dizer que ele permita que eu me torne um simples servo, pois não tenho mais direito a ser chamado de filho. E chegou a essa decisão e voltou, né? Voltou para a casa do pai. E um belo dia ele estava já se aproximando da casa do pai, e o pai de longe viu. O pai foi ao seu encontro com grande felicidade, né? O abraçou e ele tentou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado de filho. E o pai nem ouviu, pegou, foi lá, mandou os servos preparar um banho, deu a melhor roupa para ele vestir, um anel para botar no seu dedo, e mandou matar o bezerro cevado, que estava guardado para ocasiões especiais, convidou todo mundo, música, e fez uma festa, né, de felicidade pela volta do seu filho. A festa estava muito bonita, todo mundo contente, todo mundo feliz, e nisso volta o filho mais velho, que estava trabalhando no campo. Ele se aproximou da casa, né, e viu aquele alvoroço todo, chamou um servo e perguntou, né, o que está acontecendo? E o servo disse: olha, o teu irmão voltou, teu pai ficou muito feliz, mandou nós matar o bezerro cevado e está fazendo uma grande festa. E o filho mais velho ficou indignado e se negou a entrar. O pai, vendo isso, chegou e veio dizer para o filho participar da festa. E ele dizia: não, isso está acontecendo, não está certo, isso não é justo. Esse vagabundo pegou a parte dele, foi, gastou seu dinheiro em farra e prostitutas, e quando acabou tudo, volta e é recebido com festa. Eu, que sempre, pai, fiquei aqui trabalhando, te obedeci,
lutando para aumentar nosso patrimônio. Tu nunca me deu um bezerro cevado para festejar com meus amigos. E para esse vagabundo que botou tudo fora em farra e prostituta, ganha um bezerro cevado, ganha festa e ganha tudo. Isso não está certo. E isso não é justo. Pensava assim e se expressava o filho mais velho. E o pai disse: Não faça assim, meu filho. Tudo que eu tenho também te pertence. Mas teu irmão estava perdido e foi reencontrado. Isso é um motivo de alegria e de festa. Vejam, esse pai, agora juridicamente falando, esse pai não pensa nos termos tradicionais do direito sucessório. Não, ele não vê isso. Esse pai também não pensa com a razão calculadora. Como é que esse pai se conduz? Esse pai se conduz com o coração amoroso. E o amor perdoa. O amor se doa. O amor não pede nada em troca. E eu me permito dizer, o amor não é preconceituoso. Digamos assim, essa belíssima parábola, com esse exemplo admirável, nos remete talvez para uma nova concepção de direito, um novo fundamento normativo. Então, eu me permito dizer assim, agora aqui com uma observação final, que esses valores que Jesus exalta no seu ensinamento e que, dentro do possível, eu elenquei aqui os mais importantes, eu vejo, pessoalmente, eu vejo nesses valores o fundamento de validade ética para uma verdadeira normatividade jurídica. E eu acho que eu tenho ensinado ao longo aqui dos nossos vídeos, né, que o direito tem que ter um fundamento de validade. O direito não pode ser a simples expressão da vontade do poder político. Não. O direito tem que ter um fundamento de validade. E esse fundamento de validade é ético. E eu penso que esses valores que Jesus exalta e procura nos ensinar devem estar na base da normatividade jurídica, como expressão, me permito dizer, da verdadeira justiça. E como disse o mestre lá no Sermão da Montanha, repetindo ele, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, né? Serão saciados. Então espero que a justiça paira sobre todos nós, inspirados pelo exemplo admirável do grande mestre Jesus de Nazaré. E então, com base no ensinamento dele, eu desejo a todos, então, um Feliz Natal.